Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Revista do Botafogo, o mais novo espaço de análises, de notícias, de curiosidades do nosso Botafogo de futebol e regatas. Saudações alvinegras, saudações botafoguenses para todos vocês, meus amigos, meus irmãos de camisa. Notícia principal de hoje, o papo principal de hoje não poderia ser outro. Finalmente, estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Segundo o calendário do John, é estreia da temporada para o Botafogo. Botafogo contra o Palmeiras, Palmeiras contra o Botafogo, lá no Allianz Parque, em São Paulo. Partida Palmeiras 0, Botafogo 0. Botafogo surpreendendo a muita gente, surpreendendo a mídia, muitas pessoas desqualificando, colocando o Botafogo fora da briga do título ou numa segunda prateleira. E o Botafogo jogou muito melhor que o Palmeiras, poderia muito bem ter saído com um resultado positivo do Allianz Parque, acabou falhando ali em algumas finalizações, algumas jogadas que precisava chutar no gol, testar mais o goleiro Everton, acabou tentando um toque a mais, e por isso não saímos com a vitória. O Palmeiras também teve as suas oportunidades, a maior delas do jogador, que é o Flaco Lopes, saiu ali de frente para o goleiro John, e o goleiro John conseguiu operar uma grande defesa ali, mais uma vez mostrando que nós temos goleiro e que nós temos muita segurança no nosso gol botafoguense. Então a partida foi 0 para o Botafogo, 0 para o Palmeiras. O Botafogo mostrando nitidamente, mostrando de fato que já melhorou muito a sua condição técnica, a sua condição física, e já vem numa situação muito melhor, muito mais positiva do que aquilo que apresentava no início da temporada, quando nós ainda não tínhamos um treinador efetivo. Renato Paiva vai dando cara ao time, o time agora já tem jogada ensaiada, agora já existe mais aproximação, mais toque de bola, o Botafogo já consegue ficar mais tempo com a bola. O Paiva demonstrou muito claramente como quer jogar numa partida fora de casa, contra um adversário forte. O Botafogo não ficou esperando o Palmeiras o tempo inteiro, agrediu, foi pra cima, não jogou, né, a maioria do tempo com as linhas muito altas lá em cima, mas jogou com um campo médio, com a linha média ali na marcação, em alguns momentos pressionando um pouco mais a saída de bola do Palmeiras, mostrando como será o comportamento da equipe do nosso treinador Renato Paiva. Nós acreditamos que contra equipes com um pouco menos de investimento, né, que brigam ali da parte da metade para baixo da tabela, teoricamente, e dentro dos seus domínios o Botafogo deve jogar com linhas mais altas e com mais agressividade, mas mostrou inteligência o treinador, mostrou que sabe jogar e fazer com que o time jogue de acordo também com o adversário, né? O Botafogo não foi para cima de qualquer jeito do Palmeiras, não marcou com linha alta o tempo inteiro de qualquer jeito, para poder tomar bola nas costas, principalmente do Estevão, não. Jogou com um bloco médio e causou muita dificuldade ao Palmeiras quando em alguns momentos subia as suas linhas para dificultar a saída de bola do nosso adversário. O Botafogo, principalmente no primeiro tempo, teve oportunidades claríssimas de poder chegar no gol palmeirense, mas acabamos saindo com um ponto do Allianz Parque e foi o empate entre Botafogo e Palmeiras, né? Um pouquinho amargo pra gente, porque a gente sabia que teve condições totais de vencer a partida, mas eu acho que dentro do contexto geral de campeonato, contra o adversário que vai disputar o título, não é um resultado ruim, porque nós receberemos o Palmeiras na nossa casa, lá na frente, né, nas rodadas, na primeira rodada do segundo turno, e teremos a oportunidade de aí sair sim com uma vitória no estádio Newton Santos. Então esses foram aí alguns aspectos importantes e interessantes do esquema tático de como o Botafogo jogou. Apareceram com muita frequência, como a gente já imaginava, os laterais à frente, tanto o Alex Telles e principalmente o Vitinho aparecendo muito na frente, se colocando muito à disposição, aparecendo como opção o tempo inteiro ali na direita do ataque botafoguense, mas infelizmente no último terço, né, na última jogada, no último passe, muitas das vezes ele tomava as decisões erradas e isso influenciou em a gente perder boas oportunidades de ataque. É um ponto em que o Vitinho precisa corrigir, não é do dia de hoje, isso já vem acontecendo há algum tempo, desde a temporada passada, mas ele sempre é uma opção muito interessante ali no ataque do Botafogo. Então, pra gente falar ponto a ponto, jogador a jogador, entramos com John, Vitinho, Jair, né? Hoje o Botafogo deu uma segurada no Bastos para se preparar ainda mais para voltar dessa lesão 100% e podendo jogar com tranquilidade, sem nenhum medo, nenhuma preocupação de ter uma lesão novamente. Então jogou com Jair, e que jogou muito bem, e o Botafogo ainda vai ter muito lucro com esse jogador, tanto esportivo como também financeiro. É um jogador jovem, de 1,98 m, que tem qualidade, que sabe jogar, que tem tranquilidade de zagueiro. É um futuro brilhante que tem o zagueiro Jair, uma grande contratação do Botafogo. Muita gente falou mal, criticou, muito dinheiro,
mas o Textor está pensando não só no nosso clube, mas como também na Eagle, um jogador que para futuro pode nos dar muitos benefícios técnicos como também financeiros. Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Patrick de Paula, surpresa também. O Botafogo não saiu jogando com o Santiago Rodrigues e a decisão, mais uma vez, do Renato Paiva se mostrou acertada, né? Então, assim, a nota do Renato Paiva tem que estar lá em cima, porque as suas opções hoje, tanto táticas como técnicas, foram muito positivas. Patrick de Paula, Savarino, Arthur e Igor Jesus. Então, como eu falei aqui, o John fez uma grande defesa, evitou ali o gol do Palmeiras já aos 42 minutos ali do segundo tempo, que poderia ser fatal, e mostrou que nós temos um goleiro que a gente pode confiar. Seria horrível sair com resultado negativo hoje do Allianz Parque, porque a maioria do tempo, durante toda a partida, do Botafogo foi superior, então não seria justo. E o John, de forma espetacular, fez uma grande defesa, salvando ali o gol do Botafogo, e é um goleiro que nós podemos contar muito, já mostrou isso no ano passado, e eu tenho certeza que terá também longa vida, uma longa trajetória aqui no nosso clube da Estrela Solitária. Falando sobre Vitinho, eu já falei aqui, apareceu bastante, né? Pra gente falar aqui, jogador a jogador, né? Desempenho de jogador a jogador, como demonstraram dentro de campo nessa partida contra o Palmeiras, que a gente assistiu ali com todo cuidado, observando também o jogo taticamente. E o Vitinho, ele apareceu o tempo inteiro ali no jogo, foi uma importante opção pelo ataque do lado direito do Botafogo, como eu tô falando aqui, incomodou bastante ali o lado esquerdo do Palmeiras, mas a única coisa que faltou foi na última bola ali, no último passe, na última decisão que o jogador da lateral direita do Botafogo tinha que tomar. Em alguns momentos ele tomou as decisões erradas. É um ponto que ele precisa ajustar na carreira dele, mas é uma opção interessante para o lateral direito aparecendo o tempo inteiro. Jair, seguro, altivo, tranquilo, mostrando qualidade, mostrando habilidade, mostrando maturidade. É um zagueiro, como eu falei aqui, de um grandioso futuro, e nós temos certeza que vai dar grandes retornos para o Botafogo. E se o Bastos não se cuidar e o Jair continuar jogando no nível que apresentou hoje, vai ficar difícil até pro Bastos voltar, hein? Olha o que eu tô te falando. Vai ficar difícil até pro Bastos voltar se o Jair manter esse nível de futebol. Mas talvez seja importante ali dividir com o Bastos, porque dá tranquilidade para ele, porque ele é um jogador jovem, tá no início da sua carreira, ainda tem muita coisa para amadurecer, para construir, ainda mais como zagueiro. Então o Bastos estando ali no time vai dar essa tranquilidade pro desenvolvimento do Jair, mas jogou muito bem nessa estreia. Assim, o Botafogo, como eu tô falando, era outro Botafogo. As semanas de treinamento deram resultado, o treinador tá mostrando um trabalho, tá mostrando que tem qualidade, como a gente falou aqui lá no nosso primeiro vídeo do canal, né, que é um treinador que foi feito, que foi construído, que tem toda a sua formação de treinador na base do Benfica, durante muitos tempos. Então, assim, não tem como o Renato Paiva ser alguém que não conhece futebol, que não conhece de tática, que não domina os caminhos para treinar uma equipe de futebol, e tá tendo a grande oportunidade da carreira dele com um time qualificado, com um grupo qualificado, que é o Botafogo, que vai ficar ainda melhor no segundo semestre, como a gente vem falando sempre aqui. Então, o Renato Paiva mostrou outro Botafogo hoje, dentro de campo contra o Palmeiras, dando um recado para toda a Série A, para todos os adversários, que o Botafogo vem sim forte e competitivo nesse Campeonato Brasileiro, como a gente sabia, como a gente imaginava que iria acontecer, e hoje todo o torcedor botafoguense ficou muito feliz com isso. Barbosa lembrou em vários momentos, dos melhores momentos do ano passado, tranquilo também, seguro, não cometeu nenhum erro na partida. Talvez uma jogada ali que o jogador do Palmeiras teve uma liberdade para cabecear sozinho, acabou cabeceando para fora, o Barbosa tenha se atrasado, até caiu na jogada, mas tirando isso, foi uma partida irrepreensível. Foi bem o zagueiro botafoguense e esperamos que mantenha esse nível. Ele assustou bastante negativamente em algumas partidas no início do ano, no Campeonato Carioca, principalmente na Recopa Sul-Americana, com descontrole de outrora, lá do início de 2024, mas com a chegada de um treinador, né, de fato, já vem se apresentando um Barbosa diferente, um Barbosa que a gente gosta de ver. Esperamos que continue assim. Alex Telles foi outro jogador que teve uma queda técnica muito grande nesse período do Botafogo sem treinador, com o treinador interino, e hoje já mostrou uma boa evolução, já mostrou tranquilidade. É um jogador experiente, é um jogador de qualidade reconhecida, notadamente tem muita qualidade o Alex Telles, e a gente espera que ele continue nessa evolução. Ele mostrou hoje uma boa evolução, porque é um jogador que vai nos ajudar muito, não só com a sua qualidade, mas também com a sua experiência e a sua liderança. Então, muito bem, Alex Telles. O Gregory, o melhor do Botafogo para mim na partida, junto com o Patrick de Paula, a gente vai falar sobre isso. Jogou muito bem, foi o Gregory que a gente conhece, o Pitbull, presente em todas as jogadas, destruindo as jogadas de ataque do Palmeiras, iniciando com tranquilidade as jogadas de ataque do Botafogo. Enfim, o Gregory que a gente conhece, que é um homem que consegue se multiplicar em 5 dentro de campo, um jogador fundamental e necessário
na nossa equipe, na montagem do nosso time dentro de campo, né? Indispensável. O Gregori no Botafogo hoje é um símbolo do nosso clube, fez o gol do título brasileiro, foi coroado com o gol do título brasileiro do ano passado, depois de ter acontecido aquilo que aconteceu no final da Libertadores, mas que os deuses do futebol, e o Luiz Henrique, e o Almada, e o Alex Telles, e o Júnior Santos, também abençoaram o Gregori e conquistaram aquele título mesmo com -1. Então o Gregori hoje partidaça, mais uma vez, do nosso volantão. Marlon Freitas, eu vejo, o Marlon Freitas a gente pode cobrar lá em cima, é um jogador de qualidade de passe, de liderança. Eu acho que faltou um pouco do Marlon Freitas hoje, né? Algumas oportunidades que ele teve de colocar o Arthur ou o próprio Savarino em situações de gol acabou não acontecendo. Poderia ter tido uma participação mais efetiva na partida, mas é um jogador que a gente sabe que a qualquer momento pode dar um passe ali, deixar o jogador na cara do gol, e faz muita diferença no nosso clube, no nosso time. O capitão do Botafogo, Marlon Freitas. O Patrick de Paula, surpresa agradabilíssima. Muita gente reclamou aí nos grupos de Botafogo que eu tenho, dos amigos, a galera toda aí, saudações pra vocês, meus amigos, reclamou: não, Patrick de Paula não, pelo amor de Deus, esse homem vai morrer abraçado com o Patrick de Paula, tudo é Patrick de Paula, não sei o que lá, não sei o que lá. E o Patrick de Paula não é à toa que vem as informações, que o Patrick de Paula tá querendo muito, que ele tá se esforçando muito, que ele tá treinando muito, que não sai da academia, não arrega em um minuto na parte física, no treinamento e na preparação física do Botafogo. E isso uma hora tem que ter resultado de campo, e mostrou hoje. O Patrick de Paula foi muito bem na partida, intenso, participativo, enfim, mordedor, brigando ali para poder roubar a bola, para poder fazer aquele perde e pressiona, ajudando o Botafogo na reconstrução das jogadas. Enfim, Patrick de Paula foi muito bem, junto com o Gregori ali, um dos melhores jogadores da nossa partida, e é um reforço interno fundamental que o Botafogo está recebendo. Imagina quando chegar o Wendel, o que vai ser essa galera aí. Patrick de Paula crescendo, evoluindo, o Wendel, jogador de qualidade lá no alto, Gregori lá no alto e Marlon Freitas lá no alto. E estaremos ainda mais bem servidos de volante na nossa equipe. Savarino, também posso falar com o Marlon Freitas. A gente sabe que o Savarino pode entregar muito mais. É um jogador de grande estabilidade no nosso clube, está sempre estável, está sempre entregando positivamente, mas hoje, na hora do vamos ver, teve a oportunidade ali de fazer o gol, acabou adiantando demais, e aí a bola ficou pro Everton. Ali ele poderia ter dado a cavada e feito um gol semelhante ao que ele fez contra o Palmeiras, né, lá na Libertadores. Enfim, e é um jogador que vai ser fundamental na temporada, como já foi na temporada passada. É um jogador que já faz parte com uma temporada só da história do nosso clube, por tudo que fez no ano passado, e hoje poderia ter entregue mais se tivesse naqueles dias inspirados dele. Eu tenho certeza que o Botafogo venceria a partida, mas a gente não tem dúvida que o Savarino ainda vai nos entregar gols, ainda vai nos entregar assistências, vai fazer grandes jogos com a nossa camisa também nessa temporada. Arthur, surpresa também grata, melhor jogo do Arthur até agora com a camisa do Botafogo. É aquilo, você não pode chegar e querer comparar o Arthur com o Luiz Henrique, que é outra realidade, é outro tipo de jogador. Mas hoje ele mostrou tudo o que a gente espera dele. Entrega, disposição, estava presente em todas as jogadas, né? Ele estava o tempo inteiro participativo, o tempo inteiro incomodando a defesa do Palmeiras, incomodando, disputando, brigando bola, enfim, é isso que a gente quer ver do Arthur. E ele ainda tem qualidade de passe, ainda tem qualidade de cruzamento, e em alguns momentos conseguiu se desvencilhar ali para trabalhar. Acabou se enrolando em alguns momentos em jogadas também cruciais ali dentro da área, mas foi um jogador fundamental hoje, importante. Incomodou bastante o ataque da equipe palmeirense, também repôs bem, brigou bastante quando precisava fazer a fase defensiva. Um ótimo jogo do Arthur, que continue assim, continue crescendo, e que o Renato Paiva possa extrair o melhor desse jogador. E o Igor Jesus hoje, também não tenho o que falar, lembrou o Igor Jesus dos melhores momentos do ano passado, só faltou o gol, né? Teve a oportunidade na cabeçada que acabou indo nas mãos do Everton, teve mais uma ou duas oportunidades de chute, uma delas eu lembro bem que ele pegou assim de primeiro e jogou bem longe do gol, mas é um jogador que a gente sabe o quanto, por mais que muitas vezes os gols não saiam, a gente sabe o quanto ele entrega em participação de jogo, em fazer pivô, em abrir espaço para que os seus colegas ali do ataque possam aparecer na partida. E o Igor Jesus hoje foi brigador, foi lutador, foi o jogador que a gente espera, e fez uma grande partida. E o Renato Paiva já falou, até na entrevista que o Igor Jesus deu pro GE, ele comentou sobre isso, que o Renato Paiva quer ele mais como 9, mais ali com presença diária, né, mais postado ali para fazer os gols, e a gente tem certeza que o Igor Jesus terá uma temporada mais goleadora do que as anteriores. Mas hoje ele lembrou muito esse jogador, né, que ele é por característica que abre espaço, que trabalha, que briga, que rompe as jogadas, e fez uma excelente partida, que possa também ter uma evolução grande aí ao longo da temporada,
o nosso centroavante número 99, Igor Jesus, jogador de seleção brasileira. O Matheus Martins, eu acho que eu já falei isso aqui anteriormente também. Matheus Martins, para mim, não é que isso não possa mudar, ainda é muito jovem, ainda tem muita carreira pela frente. Mas para mim, Matheus Martins é jogador de segundo tempo. Mais uma vez provado isso. Começou jogos várias vezes no Campeonato Carioca, sendo colocado até como titular, e não vinha entregando, vinha se enrolando, vinha irritando a torcida. Hoje, entrando no segundo tempo, mais uma vez entregou o que a gente espera dele. Foi lá, incomodou, brigou, como aconteceu até na final da Libertadores ali, na jogada que acaba sobrando pro Júnior Santos fazer o gol do título da Copa Libertadores. Quem estava presente ali era o Matheus Martins. Então, o Matheus Martins, hoje, mais uma vez, entrando no segundo tempo, mostrou que é um jogador que incomoda muito quando entra com fôlego, com disposição e pega defensores já cansados, já numa fase final de partida. Nesse momento de sua carreira, para mim, Matheus Martins é peça importante para o segundo tempo. Mostrou isso mais uma vez. Santiago Rodrigues, o Santi entrou. Grande contratação aí no ano do Botafogo até o momento. Ele nitidamente, mais uma vez, deixou claro que está em evolução, em adaptação no nosso clube, adaptação técnica, adaptação tática, adaptação física. Então teve bola ali que chegou para ele dominar, não conseguiu dominar. Então nitidamente a questão de adaptação, de se envolver mais com os jogadores, né, de criar conexões dentro de campo, que isso faz parte do futebol. Você automaticamente, quando você se acostuma a jogar com alguém, você começa a criar conexões futebolísticas dentro de campo, de entender onde o cara vai sair, onde o cara vai entrar, você vai dar a bola ali, você sabe que aquele jogador vai receber. Isso é fundamental no desenvolvimento do clube, de um time de futebol dentro de campo e do jogador. E o Santiago Rodrigues ainda não tem isso. Então a gente tem que dar um pouco mais de tempo para ele, que eu tenho certeza que é um jogador que também vai nos entregar muita coisa positiva ao longo dessa temporada, porque qualidade ele tem, ele já mostrou isso em outras oportunidades, inclusive na Major League Soccer, e não foi à toa que o Botafogo pagou a grana que pagou, o John Textor e a SAF pagaram a grana que pagaram para o Santiago Rodrigues. Se ele não tivesse qualidade, ele tem qualidade sim, só dá tempo ao tempo, que ele vai entregar aquilo que nós precisamos que ele entregue, assim entrando nas partidas e desenvolvendo aos poucos. Isso explica muito também da decisão do Renato Paiva de colocar o Santiago Rodrigues não pecar, por exemplo, deixar o Savarino na ponta, né, na parte lateral do campo, do lado do campo, e trazer o PK ali para centralizar e não lançar o Santiago Rodrigues. Porque realmente o jogador ainda precisa desse desenvolvimento e nesse momento o PK tá voando em treinamento, tá voando fisicamente, já conhece o clube, conhece os companheiros, então é mais fácil nesse momento, casa melhor esse futebol nesse momento, até que o Santiago Rodrigues esteja preparado para assumir a posição, né? Mas é aquilo, se o PK continuar nessa crescente, fica difícil de você tomar a vaga. Futebol é isso, futebol é momento, e futebol é quem está melhor. Então o Renato Paiva está certíssimo de colocar em campo aqueles que estão desempenhando o melhor futebol. O Newton também entrou, hoje não deu para mostrar muita coisa, se afobou em algum momento ali, deu passe errado e tudo mais, é um jogador em desenvolvimento, muito jovem, já mostrou que tem talento, em toda situação ruim, em todas as partidas terríveis e tenebrosas do Campeonato Carioca, foi uma das coisas, dos bons valores que conseguiu aparecer nesse campeonato, é o Newton. A gente acredita que ele ainda pode fazer coisas boas com a nossa camisa e evoluir, é muito jovem, hoje demonstrou isso, né, que precisa dessa maturidade como jogador, mas terá a oportunidade de desenvolver muito ao longo já desta temporada, com enfrentamentos de Libertadores e de Copa do Brasil e grandes jogos também dentro do Campeonato Brasileiro. O Cuiabano entrou, mostrou no tempo que teve, no lugar do Telles, mostrou a força de sempre, a disposição de sempre, o ímpeto físico de sempre. É um jogador que realmente ajuda muito o clube, ainda mais nessa forma de jogar do Renato Paiva, na qual ele precisa que os laterais apareçam toda hora. Ele pode, em algum momento, segurar um pouco mais o Vitinho, soltar um pouco mais o Cuiabano para poder aparecer ali dentro como opção nas jogadas de ataque pelo lado esquerdo, e muitas das vezes vai estar com os dois lados também, trabalhando quando o Botafogo tiver com posse de bola, adversário que joga com o bloco totalmente baixo, o Botafogo atacando, agredindo para poder buscar espaços. Pode ter momentos que precisa do Cuiabano para poder romper essas defesas, né? Por um lado o Vitinho, do outro, Matheus Ponte também entrando quando tiver mais descansado em algumas partidas, mas hoje o Matheus Ponte não entrou somente o Cuiabano, mostrando a força física e a disposição de sempre. Próximo jogo do Botafogo, quarta-feira, estreia da Libertadores da América. Nós vamos estar aqui comentando, falando sobre tudo do jogo contra a Laú, contra a Universidade de Chile. Será às 21h30 lá em Santiago do Chile, estreia do Botafogo na Copa Libertadores. E hoje deu muito mais confiança pra gente acreditar numa vitória lá no Chile, pra gente começar com o pé direito a busca pelo bicampeonato da Copa Libertadores. E também estamos aí na luta pelo bicampeonato do Campeonato Brasileiro. Então, gente, grande abraço para todos vocês. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Revista
do Botafogo. Não deixa de curtir, gente, o nosso vídeo. É muito importante curtir os vídeos para que a gente possa ter muito mais relevância e ter cada dia mais relevância no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, é muito importante para o nosso crescimento, para a gente trazer um conteúdo cada vez melhor, uma imagem cada vez melhor, um som cada vez melhor para vocês. Então pedindo que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos botafoguenses. Saudações alvinegras, saudações botafoguenses, meus irmãos de camisa. Continuamos aqui firmes e fortes e um grande abraço para todos vocês.